Fala galera, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo aí do canal, onde nós vamos falar hoje um pouquinho sobre as linguagens de programação. E dentro dessas linguagens, né, as pessoas tendem a ter várias escolhas. Então nós vamos começar a falar sobre elas. A gente já tinha começado em um outro vídeo, falar um pouquinho sobre linguagens, né, qual usar, qual começar a aprender, né? Então era uma dúvida frequente. Para quem não viu, eu comentei no vídeo anterior, bem breve, porque eu pretendo aí comentar um pouquinho mais em outros vídeos. Porém eu já quero ir falando um pouquinho, né, sobre cada uma dessas linguagens e como elas funcionam, ou mesmo dos paradigmas aí no caso, certo? Esse vídeo ele está sendo gravado de um modo diferente, porque o meu adaptador do celular ele quebrou e eu estou esperando para pegar outro aí. Então a loja vai levar um tempinho para me trazer outro aí. Enquanto isso eu tô gravando aqui de um suporte que tem no carro, e ela fica um pouquinho mais baixa, mas é uma opção válida até nós termos o nosso suporte para o celular aí. Então, antes que eu me esqueça, se inscrever, dar like, compartilhar e tudo mais, que o pessoal fica me pedindo para falar, que eu esqueço. Eu acho que não sei se eu já falei nesse vídeo, mas vai, dane-se, vai de novo. Então, vamos lá. A dúvida é sempre em questão de linguagem, né? Então, em relação à linguagem, nós temos as linguagens num paradigma antigo, que era estruturada, né? Onde eu tenho uma sequência, essa sequência ela vai ser seguida e eu posso fazer pequenos pulos dentro da programação, mas ainda assim era mais difícil de ter uma forma dinâmica aí na programação, certo? Em um segundo momento, então, nós temos a programação orientada a objeto, que apesar de não ser a mais nova, né, então não é novinha, não nasceu ontem, mas é a que está sendo utilizada no momento. E seguindo esse padrão aí, né, esse paradigma orientado a objetos, a maior parte das linguagens trabalha utilizando o mesmo. Bem, beleza, mas o que é a orientação a objetos, né? A orientação a objetos, agora o sol mudou, vai ficar um pouco ruim. Acho que dá pra ver. Opa. A orientação a objeto, ela é baseada numa maneira em que nós, né, constantemente estamos pensando, abstraindo, né? Então a ideia dela é ser mais próxima da abstração possível dos seres humanos, para facilitar, né, para tornar um pouco mais fácil essa ligação. Bem, esse tiro saiu um pouco pela culatra, porque um pouco que eu digo o que era para ser extremamente simples, até mesmo para nós, né, acabou sendo mais complexo do que se esperava. Por quê? A orientação a objeto ela é baseada na nossa capacidade de encontrar padrões parecidos no mundo real e abstrair para o mundo digital, certo? Dentro dessa capacidade, então, nós fazemos isso desde criancinha. Então, quando somos crianças, nós, ou quem tiver, parente, primo, irmão, sabe que ele vai ver um carro na rua e ele encara tudo como um carro. Ele não sabe a diferença entre uma Ferrari e um Fusca, por exemplo. Para ele é tudo carro. Uma vez que é tudo carro, ele não tem a capacidade ainda de saber o que é uma Ferrari, o que é um Fusca, mas de maneira geral ele consegue classificar que o Fusca e a Ferrari são carros, o que de fato são, porque possuem atributos, características similares, né? Então, olha, a Ferrari tem 4 rodas, o Fusca também. A Ferrari tem luz, o Fusca também. Pode não ser a mesma, pode não ser o mesmo valor, mas ambos possuem essas características as quais compõem um modelo de carro. Então nós determinamos carro quando nós vimos
algo que tenha um formato e as características similares a ele. Então, a orientação a objeto vem com esse sentido. Então, uma criança, ela identifica pessoas, às vezes não consegue identificar quem é aquela pessoa, mas ela sabe o que é uma pessoa, o que é um cachorro, né? E por aí vai. Ela não sabe falar com a raça do cão, mas ela sabe falar que é um cachorro, né? Então, nós, enquanto crianças, temos essa habilidade muito aflorada, né? O tempo todo a gente consegue abstrair. A gente vê as crianças, o tempo todo elas conseguem abstrair e juntar essas características e formar grupos com a mesma característica, certo? Bem, o problema é, conforme a gente vai crescendo, essa nossa capacidade de abstrair, de classificar tudo no mesmo grupo, ela acaba sofrendo um pouquinho. Então, nesse sentido, nós acabamos perdendo um pouquinho dessa capacidade de abstrair, o que na hora da programação gera um certo problema, né? Então, muitos alunos têm dificuldade de abstrair, né? E não só alunos, como profissionais em geral, alguns têm muita dificuldade para abstrair essas informações, né? O que de fato é um pouco complexo, principalmente quando você está começando na área a enxergar contexto dentro de um software. Então, eu vou fazer um software para uma empresa. Qual contexto eu consigo colocar orientação a objeto? Quais as classes que eu vou precisar? Aí a gente vai entrando dentro desse paradigma aí e descobre as classes, métodos e afins. Então, a orientação a objeto é um paradigma em que as empresas e o comércio em geral têm trabalhado em cima desse paradigma aí. Então, para você que está começando a estudar, né, a programação em si, o ideal é que você já comece pela programação orientada a objetos. Talvez fique um pouco mais simples de você captar essas informações, né? O ideal é você saber as duas. É bom você saber as duas por motivos de você precisar de uma ou de outra. Mas se você tô começando a estudar, né, não sei o que eu vou fazer ainda, talvez seja mais interessante você começar pela orientação a objetos e depois seguir para uma outra ideia, outra plataforma, se for necessário. Senão você programa aí dentro da orientação a objeto. Bem, sendo a orientação a objeto um paradigma, então quer dizer que eu tenho várias linguagens que trabalham com esse paradigma, certo? Então, eu quero aprender Java, eu quero aprender C#, eu quero aprender Python, eu quero aprender PHP, C++. Todas essas linguagens, elas são orientadas a objeto, né? Fora outras linguagens aí que também utilizam paradigma de orientação a objeto. Então, qualquer uma dessas é bem aconselhável, né? Claro que cada uma delas tem a sua característica, e aí, né, entra a questão de ser web ou não ser, por aí vai. E, né, caso você queira trabalhar com uma linguagem estruturada, você pode trabalhar com essas que eu falei, a parte estrutural, né, estruturada, ou você pode usar, por exemplo, uma linguagem em C, né, que é muito utilizada aí ainda e que pode ser vantajoso para você em alguma aplicação, algo do tipo. Se você for alguém que gosta de programar e já vê os resultados, talvez algo físico, talvez seria interessante vocês trabalharem com a linguagem C, né, junto com o Arduino, por exemplo, uma placa de prototipação aí, né. Quem não sabe do Arduino, eu tenho lá na página alguns posts sobre Arduino, e até mesmo para quem não tem dinheiro para comprar o físico, poder usar um digital. Então dá uma olhada lá na minha página, um dos primeiros posts lá. Eu vou estar comentando mais sobre essas coisas aqui também, mas já dá uma olhada lá para ir adiantando. Então dá para ver um pouquinho mais fácil essas informações do mundo real e fazer os testes e por aí vai, certo? Então, dentro desse quesito aí, eu aconselho fortemente vocês a estudarem
orientação objeto, né? Dentro dessa capacidade de abstrair, você vai pular depois para outras etapas dentro de programação, mas no geral esse é o paradigma mais usado aí, o que compensa mais atualmente. Beleza, pessoal? Então essa foi uma conversa aí bem simples, eu acho que está um pouquinho escuro, mas vai ter que ser assim por enquanto, para a gente ter algum conteúdo aqui no canal, certo? Então não se esqueçam de curtir, compartilhar, sininho e o caralho A4, que eu sempre esqueço, beleza? E a gente vai continuando esses papos mais pra frente com mais pessoas. A minha ideia é trazer pessoas pra gente debater aqui sobre esses paradigmas e como funciona o mercado e tudo mais. Então tô vendo algumas pessoas, mas eu dependo, né, do tempo também e da possibilidade da pessoa querer dar uma volta de carro comigo, né, se arriscar a dar uma volta de carro comigo. Então leva um tempinho, mas eu tô cogitando alguns nomes, eu também tô bem enrolado com algumas outras coisas, mas eu tô cogitando aí os nomes e organizando certinho. Mais pra frente a gente vai ter alguns debates aqui com o pessoal. Beleza? Até mais, galera.